Fala pessoal, beleza? Boa tarde, né? Estudo de hoje, pessoal, só para a gente retomar, né, alguns pontos, vou aproveitar para esclarecer ali a dúvida, né, de um dos amigos quanto à contagem de barras, né, que eu falei que eu faria em vídeo, né, que fica um pouco mais fácil aqui da gente é, explicar, né, e detalhar um pouco as coisas. É, a dúvida, né, do amigo, a princípio, né, foi por que eu considerei somente aqui, né, a H3. Ele falou que eu acabei não considerando, por exemplo, essa máxima, né? Essa foi a dúvida dele, por que que eu não considerei essa máxima. Para os amigos que já têm mais tempo, né? No começo realmente é bem complicado a ideia de contar barras. Aqui, né, devido ao ED, né, a gente pensou na possibilidade de TBTL, né, em vídeos anteriores. Aqui foi a primeira correção, né, foi a primeira máxima acima de máxima de barra anterior, foi um retorno a 9, né, falamos aqui sobre retorno e continuidade. Depois aqui a gente visualizou essa possibilidade de movimentação de três puxadas. Movimentações de três puxadas, né, pessoal, mais vezes geram TBTL, correções de lateral, né, a ascendente. Ascendente quando ele retoma um ponto de máxima anterior. Como temos três puxadas, né, a gente tem aqui esse ponto de inflexão. Então, para compradores, né, terem uma melhor probabilidade, o mercado precisa renovar essa estrutura para que ele possa ter pelo menos uma segunda perna ou possa ter um rompimento, né, e projeção. Então, quanto à contagem de barras, né, aqui está H1. Então, aqui a gente tem, né, a primeira retomada, né, de máxima dessa movimentação. Aqui também eu posso considerar, né, essa H1 se eu retomar a contagem aqui. Ó. Por que aquilo se eu não posso retomar aqui H1? Aqui foi H1, aqui foi uma H2, certo? Por que H2? Porque aqui teve perda de mínimo na formação dessa barra. Aí tem que usar um pouco a memória. Na formação dessa barra o preço veio abaixo, depois ele voltou e fechou acima, beleza? Então ele fez a L1 e fez uma H1. Quase, né, que ele fecha, né, como uma falha de L1. É que se ele fecha acima da máxima dessa barra prévia, né, ele seria literalmente ali a condição, né, de uma falha, né, de um bom setup. É um microcanal, né, apesar de não ser um microcanal forte. Aqui é uma H1, então a primeira perda de mínimo é uma L1. Normalmente é um bom trade, né, a favor ainda dos vendidos. Por quê? Porque essa é a primeira correção, né, depois de muitas barras sem correção. Então, dentro desse cenário, né, aqui a gente tem uma H1 e aqui a gente tem uma H2. Só que depois o mercado voltou, né, a ter mais barras sem retomada, certo? Então eu poderia considerar aqui, eu poderia considerar aqui H1. Só para eu pegar o último movimento mais próximo, tá? Eu peguei esse daqui porque era o ponto que a gente estava usando, né, para o edge, né? Então aqui como H1, na primeira ponto de correção, aqui como H2 e aqui, né, a gente chega na dúvida, né, que o amigo nos trouxe. Né? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Então, aqui quanto a essa dúvida, né, pessoal, ele perguntou por que aqui, né, eu não chamei de H3. Vejam só, né, como falei, né, aqui a gente tem uma H1, um ponto, né, de correção. Aqui, né, eu tenho uma H2. Né, ou né, como eu falei, pô, você pode usar o último movimento mais próximo, né, que vai dar o mesmo raciocínio. Né. E aqui, né, quanto ao edge, né, quanto a essa movimentação de três puxadas, né, se eu deixar ela visível aqui, quanto a um movimento amplo, né, que a gente tem uma H1, aqui a gente tem H2, aqui já seria H3. Tá? Então aqui já seria, né, a wedge. A wedge ela é a melhor possibilidade, por exemplo, de uma correção, né, de uma correção maior. Se vai gerar uma reversão, precisa pelo menos, né, renovar o ponto de inflexão. Sem renovar o ponto de inflexão, a gente nunca terá, né, uma reversão. Então, voltando aqui para a dúvida, né, do nosso amigo, aqui a gente tem, né, uma H1, aqui eu tenho uma H2, aqui eu não tenho uma H3, né, porque eu preciso de uma perda de mínima para eu ter uma renovação de máxima. Tá? Primeiro, né, eu preciso ter a perda da mínima. E aí, nesse dia, o mercado subiu, depois ele desceu, fez a nova mínima, depois ele voltou. Então, para que essa máxima, né, fosse considerada, por exemplo, né, aqui como, né, uma H2, né, ou H3, né, mesmo que eu queira fazer isso daqui dessa maneira, né, H1, H2, né, e chamar essa daqui de H3, essa movimentação direta, para que, né, essa movimentação aqui fosse uma H2, aqui você vê uma série de barras sem retomada, né, e tem perda de mínimo. E aí aqui eu tenho a primeira retomada. O que o preço fez aqui? Ele veio abaixo, foi acima e voltou. Então eu tenho, né, uma perda de mínimo, que não era nada a princípio ainda, né, porque não tem como ser a L1, porque ainda não tinha tido retomada de máximo. Então aqui eu tenho,
né? Deixa eu só escrever aqui, ó. Aqui eu tenho, né, uma H1, certo? Quando eu tiver uma próxima perda de mínima depois dessa barra, eu vou ter a L1. Quando que eu tive a L1, Luciano? Eu tive a L1 aqui, ó, bem discreta, né? Bem discreta. Então ele percebeu, esse ponto foi bem interessante, porque ele observou, né, que teve, ó, uma perda de mínima aqui nesse ponto, certo? Ó, ele conseguiu observar que apesar de bem discreta, né, você visualiza uma perda de mínima. E é isso, né, que é a lógica da contagem de base. A gente vê, né, se os compradores conseguiram, né, vir abaixo, se eles tiveram interesse comprador, né, quando veio abaixo da barra anterior. Falamos que barras sobrepostas, né, são pouca informação, geralmente a gente precisa de mais barras para pensar em um pouco mais de contexto e ideias, né, a gente tem que ler tempos menores para conseguir extrair alguma coisa. Então, dentro desse cenário, o que o mercado fez? Ele fez, né, a princípio, que movimentação que ele fez primeiro? Primeiro ele fez a movimentação de alta, depois ele voltou, veio abaixo e fechou aqui. Então, como ele primeiro veio aqui em cima, eu ainda estava, né, dentro da própria movimentação de H1. Então, aqui era H1, aqui ainda era H1. Por quê? Porque para ter, né, a H2, né, e agora eu isolei o movimento, tá, pessoal? Ao invés de falar aqui H1, aqui H2, só para deixar mais claro isso daqui. Então, se eu estou começando a contagem aqui, ó, eu tenho H1. Para que eu tenha H2, eu preciso primeiro ter perda de mínima e depois a retomada de máxima. Aí a gente teve a perda de mínima, certo? E aí a gente teve retomada de máxima. Então aqui, né, se eu pego só esse movimento isolado, seria uma H2. Seria uma segunda entrada, tá? Se você quer contar barras também, né, só a partir desse momento isolado, opa, Luciano, aqui foi um novo microcanal. Então aqui é uma H1, aqui, né, eu tenho a L1 e a partir daqui, né, eu tenho uma H2, que seria uma segunda entrada. Né, dentro do que o Brooks nos ensina, né, uma segunda entrada normalmente é melhor, né, depois que você vê uma expressão, né, vendedora muito forte, tá? E quanto, né, a dinâmica da própria TBTL, mais vezes, né, ela é levemente ascendente. Então, mais vezes ela acaba vindo aqui acima da máxima dessa barra, tá? Aqui do dia anterior, né, a gente falou sobre a inside, pequeno modo rompimento, né? E aí aqui, né, a gente acabou tendo, né, uma outside, né, ela vem abaixo, vai acima, só que ela fecha sobreposta. E aí deixa de ser, né, ela não tem uma qualificação, né? Porque a gente não vê nenhum dos lados dominando o fechamento da barra, né? Ela fecha sobreposta, ela fechou dentro de uma lateralidade anterior. Então, dentro desse cenário aqui, né, a gente tem ainda a possibilidade do mercado ainda tentar vir acima dessa máxima, que seria, né, o preço cumprindo a correção TBTL levemente ascendente. Ô, Luciano, essa correção TBTL consegue vir acima desse ponto, né? Aqui é um ponto de inflexão, a gente espera, né, que o mercado corrija menos para subir um pouco mais, tá? Então desce menos para subir um pouco mais. Por quê? Porque ele renovou uma estrutura, né, interessante. No estudo de ontem, né, pessoal, a gente falou que lateralidades, né, costumam gerar tendências, né? Deixa eu só colocar no limpo aqui a princípio, contador de candles. A gente falou, né, que lateralidades normalmente, né, elas criam tendências. Aqui a gente tem uma lateralidade, né, mais ampla, tá? Não é uma lateralidade tão pequena. Mais um ponto, né? No estudo de ontem a gente trouxe, né, que essa H3, né, essa contagem de barras que a gente estava fazendo, né, aqui como H1, H2 e aqui H3, essa contagem de barras ela seria, né, a H3 a melhor possibilidade de um rompimento. Ela é a mesma leitura de uma wedge, né, só que agora em retomadas mais próximas aqui do preço. É a mesma dinâmica de uma, duas, três puxadas, só que a gente está fazendo isso em contagem de barras. Normalmente isso é o que ocasiona, né, melhores correções, né, aos comprados, tá? Caso, né, essa H3 falhasse, né, que foi um dos desenhos que a gente fez também, né, se a gente tivesse uma barra de baixa que fechasse aqui, né, seria uma falha dessa H3 aqui, ó. E aí a falha, né, dessa premissa, né, deixaria compradores desapontados e eles passariam, né, esperariam bem mais barras, né, para voltar a comprar de maneira mais forte. E aí poderia ter uma TBTL para baixo, né, uma condição, né, de 10 barras, duas pernas, né, só que dessa vez para baixo, né, que seria a falha de uma boa movimentação que poderia, né, trazer uma compra ali mais satisfatória ali aos compradores, né. Então, dentro desse cenário, né, a gente pensou no retorno a 20, né, que é um ponto onde normalmente o vendedor vai começar a atuar. Onde o vendedor atua? Atua em topo duplo. Né? Onde o vendedor atua, ele atua em níveis de resistência, em nível de suporte.
né, em nível de resistência, no caso, né, vendedor sempre no nível de suporte, comprador no nível de suporte, vendedor no nível de resistência. Alvos, né, pessoal, acabam sendo esses níveis, né, e aí a gente já chega até lá. Então aqui eu tenho, né, o preço retornando a 20. Normalmente aqui, ó, a gente para de comprar. Por quê? Porque aqui é uma localização de venda, a gente teve uma boa movimentação, né, favorável aos vendidos, então aqui eu não posso mais estar comprando a você. Se eu tiver interesse em comprar, eu tenho que treinar, né, para participar mais cedo, né? Então aqui foi um dos pontos, né, que a gente havia pensado como possibilidade. Aqui, né, a 200, né, quando ela está extremamente inclinada desse jeito, a gente fala que é mais difícil do preço romper. Aqui é um outro topo duplo, daquele outro momento anterior, tá? E aí, né, isso torna, né, dois níveis, né, agora de resistência ao invés de um só. Eu tenho a 200, né, que é um nível de resistência. A gente tendo o preço entre a 20 e a 200. É uma região comum de lateralidade, a gente estudou isso, né? É, então, dentro, né, dessa leitura, aqui acaba sendo bastante interessante também, né, pessoal, só para a gente frisar também alguns pontos do estudo, né, que foi enviado ali no grupo. Ah, tem um vídeo, né, aqui no canal que a gente fala sobre relação preço-média, né? Vocês podem procurar aí para a galera que é nova, né, e está chegando no canal. É você entender, sempre usando os mesmos referenciais, né, os mesmos parâmetros, essas mesmas médias, né, essas mesmas qualificações por bastante tempo, você começa a evitar também, né, certos trades. Por exemplo, né, esse extremo movimento de alta, a possibilidade, ou melhor, a probabilidade dele ter ampla continuidade contra as médias, né, nesse cenário, sem que tenha rompimento e correção, né, inclusive que seja uma correção mais profunda, é muito difícil. Né, é baixíssima a probabilidade. Isso gera a possibilidade de você pensar num trade contra a tendência. Tá? A mesma dinâmica, né, ela aconteceu aqui, ó, nesse outro momento. Aqui ele quase conseguiu, né, um melhor alinhamento comprador. A gente sabe que o alinhamento comprador, né, pessoal, o alinhamento, por exemplo, a pullback, a 9 está passando acima da 20, a 20 está passando acima da 50, a 50 está passando acima da 200, lá embaixo. Esse aqui geralmente é o melhor alinhamento comprador. Isso daqui é um alinhamento comprador, né? Essa relação preço-média, as médias emboladas, as médias planas, né? O preço entrecortando, né, acima e abaixo das médias é um alinhamento comprador? Não é. Então aqui eu tenho um referencial onde o preço pode, né, trazer operações vendedoras. Aqui nesse outro cenário, quando essa primeira barra do dia fechou, né, aqui, né, e ela não teve nenhuma continuidade, é a mesma dinâmica. Eu não tenho, Luciano, um alinhamento comprador. Eu tenho uma barra, né, que ela está fechando, ela durante a sua formação, né, ela fecha acima de todas as médias, mas ela não tem, né, um alinhamento comprador. No dia de hoje, quando fechou a barra 1, foi o primeiro momento que era distinto desses outros momentos aqui. Quando a barra 1 fechou, né, se você quiser voltar e fazer um replay de mercado, quando a barra 1 fecha, né, você tinha aqui a condição da 9 já trabalhando acima das demais médias. Quando fechou essa primeira barra. Isso era um primeiro sinal, né, de possibilidade de continuidade diferente, né, dos dias anteriores. Então, são pequenos detalhes, né, essa relação preço-média. Lembra que quando a gente estudou, né, essa relação, as médias nesse cenário, elas atuam como um magneto. É nesse cenário aqui que a média móvel de 20, né, ao invés de ser lida, né, como um suporte, ela é lida como um magneto. Aqui ela é lida como um magneto. Magneto. Médias planas, entrecortando os preços, né, emboladas. Nesse cenário, as médias atuam como um magneto. O preço tende a voltar para ela. Tá? Então, dentro desse cenário aqui, né, e aqui a gente está vivendo uma lateralidade mais ampla, a gente pode ter um rompimento, né, de alta, pessoal, se o mercado conseguir, né, renovar aquele ponto de inflexão, né, daquela wedge, né, se ele conseguir vir acima daquela máxima, né, a gente provavelmente pode entrar sim numa movimentação boa de alta. Tá? Por quê? Porque o preço consegue, né, um alinhamento dentro do racional de um Fab 4. As médias, né, menores, juntamente com o preço, né, consegue trabalhar acima da 200. E isso deixa o mercado direcional para os compradores por mais tempo, tá bom? Então, é válido, né, a gente ressaltar essas ideias, né? Revejam o vídeo, né? Essa dinâmica, né, de você entender esse alinhamento, entender quando, né, que ela tem uma melhor probabilidade característica de pullback, né? Quando você tem o gap de média, né? Você entender que essa localização, preço entre 50 e a 20, pós uma tendência, né? Isso só pós uma tendência tende ainda a levar os preços, né, a níveis mais baixos, nem que seja, né, como um último suspiro ali dos vendidos, tá? Então, dentro desse cenário aqui acaba sendo interessante. Para amanhã, né, pessoal, a gente está quase com
com o dia fechando aqui, é, vamos dar uma olhada aqui. A gente não tem um ciclo bom, né? Não há um forte ciclo. Perda de mínima, né, pessoal? A gente teve essa daqui, ó. A gente teve uma, né? Eu tenho aqui um bom impulso de alta, uma L1. Opa, Luciano, essa L1, né, depois levou uma nova máxima. Então eu tenho L1, né, aqui e ela também, né, já foi, né, a H1. Depois, né, eu tenho aqui uma perda de mínima mais uma vez. Então eu tenho uma L2. Ó. Então aqui eu tenho uma L1, aqui eu tenho uma L2. A gente está numa região, né, de possibilidade de nível de resistência, a 20, né, do diário, a 200 aqui do M60, um próprio topo duplo, né? Depois eu tive mais uma retomada de massa. Então a próxima perda de mínima é uma L3. Opa, L3 pode levar a uma correção um pouco maior, tá? Tem um gap aberto aqui, né, que pode atuar como magneto, tem uma região de POC. A gente ainda está na lateralidade, e em lateralidade as POCs funcionam extremamente bem, né? Então o preço ainda pode, né, vir aqui para algum deslocamento, né? Até porque o preço chegou, né, mais uma vez numa localização onde vendidos tendem a atuar mais, tá? Então, dentro desse cenário, né, se a gente tiver uma L3, acaba sendo interessante observar se, né, essa L3 não vai levar a um bom desenvolvimento, né, dos vendidos. Se tiver algum bom ciclo, né, pessoal, nos 5 minutos, no 15 minutos, né, como um micro canal de baixa, né, isso pode levar à continuidade, tá? 15 minutos. Aqui é o dia anterior, né, pessoal? Vejam que a gente não teve nenhum bom ciclo, né, aqui de mercado. Aqui, né, quando eu mandei o print para vocês, né, eu citei essa lateralidade, né, e quando fiz, né, o desenho da lateralidade, coloquei um desenho, né, de uma movimentação de força, né, de alta ou uma movimentação de força de baixa, poderia levar um mercado mais direcional. É porque quando a gente conta, né, as barras aqui, ó, dentro, por exemplo, desse retângulo, né, quando eu venho, né, a partir desse ponto aqui, ó, observar aqui, eu tenho mais de 20 candles, e eu estou numa lateralidade, né, o rompimento pode acontecer para qualquer dos lados. A gente falou que o rompimento tinha melhor probabilidade de alta por conta de ser H3, né? Por conta dessa H3 aqui que foi o que gerou a dúvida do amigo. A H3 foi 148, tá? Então, o fato de ser um H3, apesar dela fechar sobreposta, né, isso deixava a possibilidade de continuidade aos compradores melhor. Por quê? Porque a H3 é sempre a melhor possibilidade, por exemplo, de uma retomada. Isso quando não retoma de uma H2, né, pessoal? Que é uma segunda entrada, tá? Mas a H3 ela tende a ter uma continuidade melhor. E aí, se ele conseguir chegar aqui, né, entraria no Fab 4 lá nos 60 minutos e poderia gerar uma correção, uma movimentação de alta aqui interessante aos compradores, tá? Então, aqui no M15, né, aqui foi o dia anterior, né, pessoal? Vejam que aqui o mercado abre, né, com esse gap de baixa, e aí ele faz uma movimentação muito boa de alta. Lá nos 5 minutos vai fazer um pouco mais sentido, mas aqui ainda assim as regiões de POC, né, merecem a atenção e backtest, né, pessoal? Acaba merecendo atenção e backtest. Se você observar, né, nos últimos dias, né, dessa lateralidade, né, quantas movimentações o preço não pausou exatamente, né, numa região de volume, né, anterior, sem ter, né, a sua devida continuidade, tá? Ou gerando pelo menos uma pausa, ou mesmo gerando, né, uma boa reversão. Tá? Nos 5 minutos também tem outras regiões ali a serem consideradas. Aqui, né, no 15 minutos, aqui como falei, a gente vai falar um pouco mais lá nos 5 minutos, tá? Aqui, opa, Luciano, vamos dar uma olhada aqui, né, nessa movimentação. Quantas barras a gente tem aqui, né, acima da 20? Né? Opa, a gente já tem uma tendência, 25 fechamentos. Se eu tenho uma tendência, eu tenho que considerar, né, a possibilidade de um gap de média. Opa, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu tenho aqui um gap de média, eu tenho aqui uma compra de H1 e aqui uma compra de H2. Qual que é a função do gap de média? Algum tipo de teste da máxima da tendência. Esse teste ele pode ser igual, né? Pode ser mais baixo, regiões de POC, regiões de topo duplo anterior, pode ser mais alto. A gente não tem, né, a predisposição, por exemplo, desse tamanho, né, que vai ser esse teste de máxima. Mas quando ele acontece, essa região aqui ó, de topo duplo, ou mesmo essa região de topo triplo aqui, né, pode ser alto na lateralidade, e aí o mercado pode, né, aqui, a partir desse momento, desenvolver uma movimentação de baixa. Para ter mais, precisa de rompimento desse ponto aqui. Né? Se não, né, a gente pode ficar somente, né, em uma atividade, por exemplo, né, lateral, por um tempo. Né? Isso aqui é o que mais acontece, né, essa atividade lateral aqui por mais tempo. Tá? Mas aqui teve tendência, tem gap de média, fechou com setup ativo. Não fechou com ciclo, né, pessoal? Não temos um micro canal, mas fechou, né, com setup ativo. Então,
possibilidade, né, de um movimento de alta, ou pelo menos abrir com gap, né, porque às vezes o mercado ele já dá a resposta na abertura. Às vezes ele abre com um gap de alta, né, mas fecha, por exemplo, com uma barra de baixa. E aí ele está alto, uma lateralidade, ele gera uma condição de uma venda aqui, né, nem que seja para a gente pegar o fechamento do gap, ou o teste, né, da mínima, da possibilidade de lateralidade. Pode ter uma MTR, né, uma reversão majoritária de tendência? Depois disso daqui pode, tá? 5 minutos, né, pessoal? Aqui está o dia anterior, né? Aqui a gente tinha, né, uma tendência, ó, pequena, razoável aqui ao final do dia. Teve muitos fechamentos acima da 20. Ó. Vejam que a partir desse ponto, né, eu tenho 32. E aí aqui a gente considerou, né, um gap de média de uma barra. Qual que é a lógica do gap de média, pessoal? É que ele vai fazer algum tipo de teste na máxima da tendência, aqui fica alto na lateralidade, aqui passa a ser uma região de venda, né? E aí aqui, né, ele gerou duas possibilidades de venda. Gerou a possibilidade de venda da barra 2, depois a possibilidade de venda da barra 5. O preço travou na POC, ele nunca chegou, né, à nova mínima. Mas seria trades a serem realizados. Tá? Depois disso daqui, Luciano, o mercado, né, mantém uma estrutura de alta. Né? Por que uma estrutura de alta, Luciano? Porque eu tenho aqui a mínima do dia e o preço em momento nenhum veio abaixo da mínima do dia. A próxima mínima foi mais alta. Então ele começou, né, a montar, ó, uma estrutura de alta. Se ele está montando uma estrutura de alta, né, talvez, né, agora, né, passa a ser melhor, né, você passar para o lado das compras. Aqui ele teve, né, o rompimento desse pivô, pagou, né, somente o primeiro alvo dele. Tá? Aqui, como falei para vocês, né, as regiões de POC, ó, você vê muitas travas. Né? Aqui foi uma movimentação de duas pernas, né, pessoal? A gente falou lá no estudo né, no estudo anterior, né, uma correção em duas pernas. Aqui teve um microcanal, teve, né, uma volta em V isolada, né, dessa movimentação. Poderia, né, ter pago os alvos, tá, dessa volta em V. Não chegou a pagar, tá? Vocês observarem aqui, né? Somente, né, esse é o primeiro alvo da própria volta em V, né, que foi alcançado aqui nesse dia, né? O segundo jamais, tá? Então aqui, né, o mercado abriu com um gap de baixa, fez a movimentação de alta. Então aqui, né, de maneira reiterada, acabo participando de venda, né? Acabo participando de venda. Só que eu sei que quando o mercado não tem continuidade a partir dessas regiões de POC, né, pessoal? Quando ele não tem rompimento dessas regiões de POC, eu não tenho como ter, né, continuidade. Então a gente pode também, né, sair, né, de certos trades ao invés de ficar, né, exatamente brigando com o mercado, tá? Então, dentro dessa possibilidade de leitura, né, o mercado manteve ali uma bastante atividade ainda lateral. Tá? Aqui nesse outro dia, né, a gente viu de novo, mais uma vez, uma correção em duas pernas. Né? Aqui da mesma movimentação, né, pessoal? Aqui, peraí, aqui, né, e aqui. Aqui, né, as movimentações estão muito parecidas. Ó. Correção, né, em uma, duas pernas, até a região de POC. Né? E aí aqui o dia anterior, ó, mercado correção em uma, duas pernas até uma região de POC, né? Depois, né, ele acaba fazendo ainda uma nova máxima, mas acaba não tendo, né, nenhuma continuidade. A barra de rompimento seria a 69, né? E a barra 70 que ela reverte, né, faz uma 2BR aqui, negando, né, qualquer tipo de rompimento dessa região de POC. Bem como também nega o rompimento, né, do topo anterior, tá? Para ter continuidade e projeção de alvo, pessoal, precisa de rompimento. E vejam que dentro desse dia, né, você não viu rompimento nenhum, exceto esse daqui, né, que chegou a pagar ainda, né, o primeiro alvo, tá? Aqui longe das médias, né? E aí aqui, né, o fechamento desse dia, a gente falou sobre essa lateralidade, né, aqui sobre a possibilidade de alvos de lateralidade. E aí aqui a gente apontou também a possibilidade do Fab 4, né, que é para a galera que não conhece o Fab 4, né, também dá uma buscada no canal, se você digitar, acho que tá assim, né, Fab 4, tá? Dentro, né, do canal ali, você vai chegar nesse vídeo. A gente fala sobre um estado comprimido, né, das médias e de uma consolidação, né, no dia anterior, que pelo menos dure algumas horas. Quanto mais tempo ela durar, melhor. Isso tende a gerar uma movimentação direcional temporária. Então, se é temporária, você tem que buscar, né, participar dela, né, de maneira mais rápida. Teve amigo hoje, né, que comprou a barra 2 do 1 minuto, teve amigo hoje que comprou acima, né, da barra 1, buscando uma parcial da projeção. Teve amigo que entrou depois aqui ainda, lendo, né, micro canal como canal estrito. Parabéns aí pela galera, né, que me mandou ali
os prints, parabéns mesmo, porque isso daqui não é fácil de participar, é um mercado mais rápido, a dinâmica é mais rápida, então você tem que ter estudado bastante. Vejam que pagou, né, as projeções de alvo aqui, ó, do pivô é mais próximo. Opa, Luciano, aqui ó, primeiro alvo, certo? Aqui o primeiro alvo estava próximo ali do alvo, né, do setup da primeira barra, né, do próprio movimento projetado da barra 1. O segundo alvo, pessoal, estava aqui, ó, né, ele veio buscar nessa nova máxima aqui. Microcanal, né, migrou para canal estreito. Hoje, né, sim, né, nos outros dias não, mas hoje, né, usando aquela dinâmica lá dos 60 minutos, você via que tinha um pouco mais de possibilidade de mais alguma continuidade. E o preço ele testa 200, né, pessoal? A gente vê que quando a 200 vem, né, passando muito tempo sem testar o preço, ó, lembram que em um dos estudos, né, a gente fala que quando a 200 está no meio da tua tela, normalmente você tem lateralidade, né? Mas quando você tem nessas movimentações de longa, né, tendência, normalmente o preço acaba vindo testar 200, né? E é também uma movimentação, né, que bastante se repete, né, como se ela atuasse ali, né, como um bom magneto para o preço. Então aqui o mercado pagou, né, as projeções de alvo. Teve amigo que usou essa outra projeção aqui, ó. Ele usou a projeção da lateralidade, também está correto, né? Foi aquele retângulo que a gente fez, ó. 100% da lateralidade se encontra aqui, tá? Alvos, né, desse pivô macro aqui já não foram alcançados. Você usa essa projeção mais ampla aqui, né, o preço não chegaria, tá? Mas vocês conseguem ver, né, que o preço, né, atua, né, da mesma forma. O Fab 4, pessoal, eu peço, né, que vocês guardem, né, na memória esse cenário aqui, ó. Para a galera que estudou o Fab 4, sabe que, né, ou quando eu fiz o estudo, né, o Oliver ele cita que esse cenário aqui é o predileto dele. Por quê? Porque nesse cenário a 200 ela está atuando como uma possibilidade de um super suporte. Tá? Eu tenho uma lateralidade do dia anterior. Ó. Aqui você vê uma lateralidade acho que de mais de 50 barras. É um minuto, tudo bem. Né? Mas é a mesma leitura. Né? Como eu falei, teve amigo hoje que comprou acima, né, da barra 2. Eu acabei comprando acima da barra 1. Foi meu primeiro trade. Meu segundo trade, né, foi comprar o gap de média, né, aqui do 1 minuto. Ali ainda era lido, né, como uma correção rasa. Tá? Era uma correção ainda no 38,2. Então, aqui dentro desse cenário, né, por isso que eu falei que tem que treinar, e aí mais possibilidades de ingresso que havia aqui, né? Aqui você teve, né, barras direcionais, né? Você está vendo que não há correção. Aqui teve um primeiro gatilho. Aqui, né, foi uma falha, né? Um sinal bem interessante, né? Porque aqui te deixava a premissa de pelo menos mais duas máximas, tá? Eu tenho microcanal, Luciano, estou a favor do Fábio 4, né? Tenho a L1, tenho a falha dessa L1 aqui, ó, na barra sequencial aqui, tá? Nessa barra aqui que ficou o gatilho. Então aqui eu teria mais uma possibilidade de compra, com premissa de quê? De pelo menos duas novas máximas. Aí eu tenho uma, né? Teve uma perda de mínima, tive duas, né? Que parou aqui. Aqui parou, né? Essa correção foi basicamente, né, no alvo, né, da primeira barra dos 5 minutos. Depois o mercado continuou ainda fazendo novas máximas. Ó. Você consegue visualizar que movimentações de três puxadas tende a gerar TBTL ou correções maiores, né? Uma, duas, três puxadas, né? O Al cita, né, que pós três puxadas, né, normalmente a gente para, né, de comprar de maneira imediata porque já não tem mais todo aquele ímpeto comprador. Até a terceira puxada, né, a gente participa de maneira mais forte. Mas depois da terceira, né, mesmo para o micro, né, ele gera correções maiores. E aí você viu uma, né, duas pernas. Aqui um gap de média, aqui teve uma compra de H1, né, aqui teve uma possibilidade ainda de compra de H2, né, barras pequenas ainda, né, e havia, né, pessoal, bastante espaço até essa região de POC ou nova máxima, e aqui estava o alvo, né. Tá? Então, mesmo que para o M1, né, e difícil de participar, mas vejam que teve bastantes pontos aqui, né, pessoal. Ó, mesmo se você comprasse o fechamento da barra 1, teria cerca de 1.000 pontos, né, ali até o segundo alvo, né, daquele pivô prévio, tá? Depois, né, ó, do gap de média, a gente fala que, ó, depois do gap de média o mercado aqui passa a ser alto na lateralidade, ó, ele fez isso ainda, né, ele deu ainda uma possibilidade de venda alto, né, e ainda veio fazer um teste da mínima. Se você observar, esse teste é levemente mais alto. Por que que eu coloquei o Fibo aqui, Luciano? Porque o Fibonacci, pessoal, ele né, uma lógica de você entender correções rasas. Né? Essa correção, as correções de hoje, né, elas não passaram, né, do 38,2. Ó, essa primeira linha aqui é o 38,2. Você pode, claro, traçar a fibra de maneira manual aqui, ó, e observar, né, o tamanho das correções. Então essa correção ela veio somente até o 38,2. Aqui também não chegou, né, a testar os 50%.
e aí acabou retomando ainda, né, a tendência, né, até o terceiro alvo. Tá? Ali no terceiro alvo, estava começando a ficar alto, né, naquela região, né, ou seja, na MM20 do diário, na MM20 dos 60 minutos, né, aqui. Aí acabei, né, até traçando aqui uma possibilidade, né, de o Ed teria mais essa, né, aqui, ó. Por quê? Porque movimentações de três puxadas muitas vezes eles encerram tendências, né? Então, se, né, lá no macro tem condição, né, para uma correção maior, né, aqui, né, tem uma explicação, né, um pouco mais próxima, né? Uma, duas, três puxadas. Sempre que a gente tem movimentações, né, de três puxadas, ó, é uma, duas, três puxadas, eu tenho um ponto de inflexão. Renovou o ponto de inflexão, seria a perna um, né? Perna 2, né? Travou ali numa pequena região de POC, né? Mas aqui, né, ficou como uma grande, né, lateralidade. Vamos dar uma olhadinha aqui no fechamento, aqui no micro, né, pessoal? Opa, Luciano, a gente tem algum tipo de Fab 4? Né? Não temos, né, pessoal? O Fab 4 teve, né, naquela leitura dos 5 minutos anterior. Né? Aqui nos 5 minutos a 200 vai estar passando aqui embaixo. É, só para a gente dar uma analisada no micro, né, mais uma vez. Ó. Uma, né, duas, corrigiu até aqui, ó, três, né, três puxadas. O mercado já veio abaixo, né, da mínima aqui, ó, dessa movimentação. Se ele já veio abaixo da mínima, a gente já tem uma primeira predisposição para subir, descer menos, né? Descer, subir menos para ter pelo menos uma perna 2, né? Perna um, tá? Perna 2. Isso é normalmente o que a gente esperaria, né, de uma movimentação dentro do mesmo dia. Com a abertura do dia seguinte, né, às vezes o minuto seria, né, demais para a gente explorar. Mas aqui nos 5 minutos a gente tem um fechamento de uma barra, né, que a gente conhece, né, uma outside bar, né, uma, uma forte barra de baixa. Né. Vamos ver se a gente teve aqui, chegou a ter uma tendência, o fechamento aqui completa abaixo da 20, né, opa, 27, 30 fechamentos aqui. Vamos dar uma olhada aqui depois, né, dessa correção, para a gente pegar uma movimentação aqui mais próxima. Opa, Luciano, a gente tem aqui 20 fechamentos abaixo da 20. Então essa barra aqui, né, ela foi um gap de média, certo? Essa barra aqui foi um gap de média. Se foi, né, um gap de média, a 112, né, essa 112 aqui é lida como um gap de média, eu tenho uma venda de L1 aqui ativa. Então eu já tenho predisposição para alguma continuidade, pelo menos até o teste da mínima dessa tendência. E aí o que a gente falou lá do 15 minutos? A gente está no gap de média de compra. Então a gente está numa confusão. Né? Vejam que quando a gente tem, né, tempos duelando, os tempos não estão falando a mesma coisa, geralmente a gente tem um pouco mais de lateralidade. Tá? E lembrando, né, pessoal, lateralidade gera tendência. Por isso que a lógica, né, do Fab 4, o estado comprimido das médias, né, ele pode gerar essa movimentação direcional. Tá? É, pelo menos, né, de maneira temporária. Tá? Então, dentro desse cenário aqui, né, a gente tem aqui a venda de L1, para quê? Para um teste da mínima dessa tendência, para ter alvo, Luciano, precisa de rompimento e continuidade. Né? Só que lá no 15 minutos eu estou num setup de compra, né? Porque está ativo o setup de compra lá. Qual que era a premissa, né, pessoal, do gap de média aqui? Algum tipo de teste da máxima dessa tendência aqui. Ó. Agora o preço fechou, né? A gente estava falando, ainda estava com o mercado aberto, né? Mas agora que o preço fechou, né, eu tenho aqui, ó, a compra de H1, né, depois aqui eu tenho uma compra de H2, ó, teve perda de mínima, né, então aqui eu tenho uma compra de H2. Essa leitura aqui é para algum tipo de teste da máxima da tendência. Teve um microcanal forte aqui, Luciano, anterior? Não. E você ainda está dentro, né, de um range anterior, né, de pontos de pausa, de swing, né, de baixa aqui anterior. Então você ainda está dentro desse range. Aqui, né, com o gap de média, que é um setup, né, que normalmente gera lateralidade, deixa a predisposição dessa movimentação aqui vir na direção da máxima da tendência. Tá? Então, dentro dessa possibilidade de leitura, o mercado pode até mesmo vir cumprir o dos 5 minutos, depois voltar, né, para fazer esse tipo de teste. Pode ser, né, dessa lateralidade maior, porque tem uma região de POC aqui que já andou travando o preço, né, ou chegar mais próximo da máxima, tá? Também. E aí, né, seria aqui alto na possibilidade de lateralidade, aqui a gente poderia, né, até mesmo uma boa barra de venda, né, iniciar uma venda aqui para fechar, né, caso ele abra com gap de alta, né, para fechar um gap, ou mesmo, né, para ele vir fazer outro teste, né, dessa mínima aqui, tá? Então, para amanhã, né, pessoal, seria isso, as leituras, né?
Aí é interessante você deixar, né, que, opa, Luciano, aqui é um topo duplo, certo? Aqui, né, é uma localização também, né, que teve um, dois pontos de swing anterior, então aqui é uma região também importante. Aí, para nós, né, que usamos ali pelo menos o triplo screen, vai ficar bem evidente isso, né? Mas para a galera que usa só uma tela, pelo menos faça as marcações, né, dos outros tempos gráficos, tá? Para você não esquecer, né, ali alguns pontos, né? Porque às vezes você foca muito aqui nos 5 minutos, fica muito próximo da tua tela, né, e você não reflete ali para nada além, né, daquele tempo micro, né? Então aqui a gente tem uma boa lateralidade. Opa, Luciano, o mercado abre com uma barra 1 aqui, ó, rompendo a 200, né? E aí a barra 2 tem continuidade. Opa, a gente falou que lá nos 60 minutos seria uma L3, né, a próxima perda de mínimo. E lá nos 60 minutos, né, não teve um ciclo forte, né, de alta. E aí você teria, né, a projeção da lateralidade, tem o próprio gap aberto, né, que ficou aqui, ó, como possibilidade de magneto. E aí seria, né, você vir, né, para participar, né, de alguma correção ou de entrar em movimentos mais rápidos aqui também, tá? Por quê? Porque lateralidades tendem a gerar tendência. Aqui não é o melhor estado comprimido, né? Geralmente a 200 passando mais próximo ali da 20, né, seria ainda melhor. Mas, né, nada impede do mercado também, né, iniciar às vezes, né, movimentações nesse sentido aqui. Vejam que já foi uma pequena tendência aqui, né, nos 5 minutos, tá? E lá no 15, né, apesar de não ter tido um grande ciclo, né, também tem a lateralidade, né? Mas aí precisaria de um bom gap, né, e uma boa barra direcional. A barra 1 do dia, né, pessoal, nesse sentido aqui, ó, ela não pode fechar desse jeito aqui, ó. Ela não pode ser um doji, né? Ela tem que ser uma barra que indica a direção. Ela indica aquele que teve, né, domínio dos vendedores, né, por exemplo, né, pelo menos reverteram a movimentação, né? Se em determinado momento o comprador participou, por exemplo, de um topo duplo, ela deveria pelo menos fechar muito próximo da sua mínima, né? E a barra seguinte precisa, né, vir abaixo dela, né? Porque se ela não vem abaixo dela, também não tem nenhuma continuidade, né, depois, né, da própria barra em si. Beleza? Para o estudo de hoje era isso, tá, pessoal? Valeu, né? Um forte abraço para vocês aí. Fique com Deus. Para a galera lá do grupo, né, que tiver, fica dúvida, tá, pessoal? Pode mandar lá no Whats, sempre que possível, né? Eu acabo trazendo aqui no vídeo ali para vocês, tá bom? Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas acabo sempre respondendo todo mundo ali. Valeu, um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus e até mais.